Olá, tudo bem com você? Estamos de volta com o nosso devocional Uma Vida com Propósitos. E hoje o tema é Um Lugar a Qual Pertencer. E hoje é o 17º desse devocional que tem nos abençoado grandemente. E o versículo de Efésios 2,19 diz assim: Agora vocês são membros da própria família de Deus e cidadãos do país de Deus, e pertencem à casa de Deus, como todos os outros cristãos. Você é chamado para pertencer, não somente para crer. Mesmo no perfeito e imaculado ambiente do Éden, Deus disse: Não é bom que o homem esteja só. Fomos criados para a vida em comunidade, moldados para o companheirismo e formados para a família. E nenhum de nós pode cumprir os propósitos de Deus sozinho e sem ajuda. Se um órgão é de alguma forma desligado do corpo, ele fica paralisado e morre. Ele não pode existir por si mesmo, nem você. Desligado e arrancado do sangue vivificante da igreja local, sua vida espiritual se enfraquecerá e logo deixará de existir. Por isso, o primeiro sintoma de declínio espiritual é normalmente o comparecimento irregular aos cultos e a outras reuniões dos irmãos na fé. Sempre que nos tornamos descuidados com a comunidade de irmãos, todo o restante também começa a desmoronar. Ser membro da família de Deus não é irrelevante e nem algo a ser negligenciado. A igreja é o plano de Deus para o mundo. Jesus disse: Edificarei a minha igreja, e todas as forças do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é indestrutível e existirá eternamente. Ela sobreviverá ao universo, assim como uma função nele. A pessoa que diz, não preciso de igreja, é soberba e ignorante. A igreja é tão importante que Jesus morreu na cruz por ela. Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. Na Bíblia, a igreja como um todo é chamada a noiva de Cristo e o corpo de Cristo. Não consigo imaginar alguém dizendo para Jesus: Eu te amo, mas não gosto de tua noiva. Ou eu te aceito, mas rejeito o teu corpo. No entanto, é isso que fazemos quando desprezamos e depreciamos a igreja ou reclamamos dela. Em vez disso, Deus nos manda amar a igreja, tanto quanto Jesus a amou. A Bíblia diz: amem sua família espiritual. Lamentavelmente, muitos cristãos usam a igreja, mas não a amam. A Bíblia diz que o cristão sem a igreja local é como o órgão sem o corpo, a ovelha sem o rebanho ou a criança sem a família. É uma situação anormal, como dá a entender a Bíblia quando diz: agora vocês já não são mais estranhos a Deus, nem forasteiros, mas sim membros da própria família de Deus e cidadãos que pertencem ao povo dele. Como cristãos verdadeiros, não podemos afirmar que somos um seguidor de Cristo se não sou comprometido com um grupo específico de discípulos. Jesus disse: O amor de vocês uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Quando nos reunimos em amor, como uma família na igreja, com diferentes formações, raça e posição social, levamos ao mundo um poderoso testemunho. Você não é o corpo de Cristo isolado, precisa de outros para expressar essa condição. Juntos, não separados, somos o corpo do Senhor. A igreja local é a sala de aula em que você aprenderá a se relacionar com a família de Deus. É o laboratório para a prática do altruísmo e do amor compassivo. Como membro ativo, você aprende a se interessar pelos outros e a compartilhar suas experiências. Se uma parte do corpo sofre, as demais partes sofrem com ela. Ou, se uma parte é honrada, as demais compartilham de sua honra.
Somente pelo contato regular com os fiéis comuns e imperfeitos podemos aprender o verdadeiro companheirismo e experimentar a verdade do Novo Testamento, sermos unidos e dependentes um dos outros. A diferença entre frequentar uma igreja e ser membro dela está no comprometimento. Os frequentadores são espectadores que ficam à parte. Os membros envolvem-se no ministério. Os frequentadores consomem, os membros contribuem. Os frequentadores querem os benefícios que a igreja propicia, sem participar das responsabilidades. São como casais que querem viver juntos sem o compromisso do casamento. Por que é importante filiar-se a uma igreja local? Porque isso prova que você está de fato comprometido com irmãos e irmãs espirituais, não somente na teoria. Deus quer que você ame pessoas reais, não pessoas ideais. Você pode passar a vida inteira buscando a igreja perfeita, mas jamais a encontrará. Você foi chamado para amar pecadores imperfeitos, assim como Deus faz. No livro de Atos, os cristãos de Jerusalém eram bem específicos em seu compromisso uns com os outros, eram dedicados à comunidade. A Bíblia diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Hoje, Deus espera que você se comprometa com as mesmas coisas. A vida cristã é mais que apenas um compromisso com Cristo. Inclui o compromisso com os outros cristãos. Os cristãos da Macedônia compreenderam isso, como Paulo relata. Primeiro, eles deram a si mesmos ao Senhor e depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. Tornar-se membro de uma igreja local é o passo que vem naturalmente a seguir. Uma vez que você tenha se tornado filho de Deus, você se torna cristão ao se comprometer com Cristo, mas se torna membro de uma igreja ao se comprometer com um grupo específico de fiéis. A primeira decisão traz a salvação. A segunda traz a comunhão. Que Deus fale ao seu coração nesse versículo, minha irmã. Você que tem participado de alguns cultos na sua igreja, na sua comunidade, mas não tem sido assídua, é porque você ainda não faz parte daquela comunidade. E assim como nós ouvimos agora, nós precisamos fazer parte de uma igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Então nós temos que ser participantes, temos que ser principalmente membros dessa igreja. Então, se você quer ser um membro dos céus, você também tem que pertencer a uma igreja. Você tem que congregar, você tem que buscar, porque cada culto que você participa, você tem um entendimento melhor do que é fazer a vontade de Deus. Então, se você ainda não tem uma igreja fixa, procure uma igreja, congregue. Lá você vai aprender a como realmente cumprir a vontade do Senhor e entender qual é o propósito dele para a sua vida. Eu vou deixar para você um versículo para você memorizar, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 8, o versículo é o 5. E nele eu tenho certeza que Deus vai abrir os seus olhos, falar ao seu coração o que você realmente precisa fazer. Porque você não tem que ser só ouvinte, você também tem que ser praticante da palavra de Deus. E eu deixo uma pergunta: qual é o seu nível de envolvimento com a sua igreja local? O que você faz que demonstra que você está realmente comprometida com essa comunidade e com a família de Deus? Eu sei que você vai pensar muito a respeito. E se você vai tomar essa decisão, que Deus ele te abençoe, que Deus ele te guie, para que tudo que você fizer, para que toda decisão que você tomar, seja verdadeiramente da parte do Senhor. Que Deus te abençoe, fale mais contigo e amanhã estaremos de volta com mais um devocional em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até amanhã em nome de Jesus.